Bom dia, boa tarde, boa noite, quem que está vendo a gente aqui agora. Eu estou aqui numa mais uma live semanal da Niara, e hoje a gente tem a presença ilustre da Júlia do SEO. Queria muito trazer ela aqui para conversar com a gente. Ela que, além de tudo, é embaixadora da Niara, né? Ela vai se apresentar aqui, então entende muito de SEO também da Niara para compartilhar com a gente. Obrigada, Júlia. Muito obrigada, Liz, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou muito fã da Niara. Eu acho que eu fui, sei lá, uma das fãs número 1, 2 ou 3, enfim, não sei qual é o ranking aí, mas eu acompanho desde o início e eu acho assim genial tudo que vocês estão fazendo. É incrível, é uma bênção para o mercado de SEO ter uma ferramenta como essa e principalmente sendo de uma mulher, sendo brasileira, enfim, tem várias coisas aí que eu acho, enfim, sensacionais. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Neves, né? Mas eu só sou conhecida por Júlia Neves aqui em casa, porque, de maneira geral, as pessoas me conhecem como Júlia do SEO. Eu sou consultora de SEO, sou head global de SEO numa empresa. Né, eu tenho 2 formações em SEO, uma formação de SEO para redatores, um curso de analista de SEO, sou professora de SEO na SPM, enfim, mais umas coisinhas por aí, mas o foco hoje é falar sobre a Ni. Eu, como íntima da Niara, já chamo ela de Ni, né? Então é isso. Se vocês virem eu chamando aí a Niara de Ni, vocês podem se acostumar já. Não, entende muito, muito. Realmente foi uma das primeiras, né, Ju? A gente conversou, eu lembro, lá em janeiro, quando ainda a Niara era uma ideia, então a Ju participou muito desse início. É bom a gente sempre ouvir os profissionais da área, entender quais são os cornojobs. A gente tem usado muito essa palavra, tá, Júlia? Quais são os cornojobs aí que a gente pode resolver com a Niara, então você tem sido fundamental para a gente e até te agradeço aqui nessa live. Júlia, eu sei que você postou lá, acho que foi semana retrasada, sobre prompts de IA para SEO, não foi? No seu Instagram? E a galera falou, não, eu queria aprender mais, queria saber como é que você faz, aí veio essa ideia também dessa live aqui para que vocês possam saber como que a Júlia utiliza, né, IA para ganhar produtividade aí no dia a dia dela. Então, vamos saber como é que é a rotina da Júlia com a Niara, e se vocês tiverem perguntas, dúvidas aí durante a live, podem colocar aqui nos comentários, a gente vai falando. Primeiro, Júlia, queria saber de você, ó, vem com a pergunta que já começa assim, né? Qual foi o seu pensamento aí quando começaram a falar sobre ChatGPT, sobre IA? Você realmente pensou que o seu trabalho ia acabar? Como é que ficou assim o seu pensamento? Eu me divido entre o meu lado racional e o meu lado emocional, né? Porque eu acho que, assim, pessoas como eu e você, que, né, assim, abrindo já pra galera, nós somos workaholics, a gente realmente gosta desse negócio. A gente trabalha o tempo inteiro, a gente fala de trabalho o tempo inteiro. Então, pessoas como nós, quando bate um negócio como esse, pode cair meio mal, porque você fala, cara, ferrou, eu faço isso, eu vivo para isso. Tipo, eu tenho hoje uma persona dentro de mim, que é a Júlia do SEO. O que acontece se a SEO acabar? Então, às vezes, me bate essa noia. Né? Mas eu acho que é o lado psicológico. Mas quando eu comecei a usar o chat GPT, né, que foi a primeira inteligência artificial generativa que a gente teve contato ali no dia a dia, quando eu comecei a usar e entender um pouco melhor sobre tudo que eu poderia fazer, foi abrindo muito a minha mente. E aí eu fiz uma live, se eu não me engano, com o Diego Ivo no meu podcast em não sei se foi em dezembro Fevereiro. ou janeiro. Foi Que a gente fevereiro. pode, Aham. alguma dessas datas aí, que a gente até falou, inclusive, sobre a Niara, que a gente falou, cara, enquanto tá todo mundo gastando tempo e esforço indo contra a tecnologia, a gente tem que estar testando para ver se vai funcionar e o que a gente pode usar e como a gente vai usar. Então, eu acho que o grande lance, né, foi depois que passou esse susto inicial do cacete, várias coisas que eu faço no dia a dia vão ser feitas 1000 vezes mais rápido. E agora? E eu acho que esse susto inicial todo mundo provavelmente em algum momento teve, né? Mas eu virei a chave muito rápido para entender que seria uma ferramenta que me ajudaria com produtividade. E aí eu comecei a testar, tipo, a criação de conteúdo. Cara, comecei a testar para criar o conteúdo do zero. Nossa, muito ruim.
Não é isso que eu vou usar. Mas e se eu começar a dar os tópicos e gerar o conteúdo? Tá. Isso me gera um rascunho que eu posso trabalhar em cima. E se eu começar a pegar um texto de blog que eu escrevi do zero e criar conteúdo para rede social através dele? Legal. Esse já funcionou melhor. Compilou melhor as informações. Então, eu fui começando a testar o que eu poderia usar, o que eu não poderia usar. E no começo eu estava muito focada, principalmente na produção de conteúdo, porque eu achava que seria, né, principalmente o que resolveria para a gente. E aí depois eu comecei a entender que não, eu posso pedir sugestão de estratégia, eu posso pedir tópico de conteúdo, eu posso pedir análise de dados. Eu estava mostrando agora aqui para a Liz, porque eu faço pós em inteligência artificial e análise de dados. E aí a gente usa no dia a dia, lá na pós, a gente usa inteligência artificial, tipo ChatGPT, eu uso a Niara no dia a dia na pós, para fazer essas análises de dados. Então, tipo, eu puxo todos os dados de uma planilha, eu detalho todos esses dados e falo, monto uma estratégia com base nisso, que talvez eu não esteja vendo tudo que uma inteligência artificial consegue ver, porque eu estou ali meio enviesada, eu já conheço uma persona e tudo mais. Ele está só com os dados crus ali, né? Então, eu usei agora há pouco o chat SEO para mostrar para a Lisane. Tipo, o chat SEO só tem 3 informações sobre um grupo de pessoas e montou uma estratégia para esse grupo de pessoas. Então, assim, eu comecei a entender que eu poderia usar para várias outras coisas que não só, tipo, substituir o meu trabalho e sim tornar ele um aliado meu. E aí eu acho que quando eu comecei a entender que a inteligência artificial seria minha aliada e não uma concorrente minha, isso facilitou bastante a minha vida. Ai, que bom. Então já tirou o medo aí de um monte de gente que está pensando: "Será que eu devo ou não trabalhar com uma IA? Será que eu devo indicar a IA para o meu trabalho também?", né, porque tem isso, "Será que eu vou indicar aqui para minha empresa e ela vai tomar o meu lugar?". Então a galera já sabe que não, né, que ela vai ser mais uma vai contribuir, na verdade, para melhorar o seu trabalho, eficiência, produtividade e tal. Mas você acha que uma ferramenta de IA, eu falo Niara, ChatGPT ou alguma outra, você acha que todos os níveis de profissional, eles já podem começar a usar, desde o júnior até o mais sênior? Como é que você vê isso? Você que tem um curso, né, e você, tem contato diretamente com profissionais que estão começando. Como é que você vê isso, para esse tipo de profissional? Boa. Eu não acho. Eu acho que um profissional júnior ainda não tem maturidade em nível técnico, até para saber pedir ou julgar o que o chat GPT ou a inteligência artificial ou a Niara ou o chat SEO ou enfim, qualquer template da Niara vai trazer para a gente. Então, o que eu enxergo é que para você usar uma ferramenta que é muito poderosa, mas que também pode te trazer alguma informação que ainda não é 100% a informação que você queria, ou enfim, que precisa ali para o seu caso específico. Por exemplo, se eu estou trabalhando hoje para um site de luxo e eu peço uma lista de palavras-chave sobre o tópico XYZ e me aparece uma palavra-chave como promoção de sapato, e é uma marca de luxo, eu não tenho como usar a palavra-chave promoção. E aí, a Niara, na verdade, até tem como categorizar isso, porque eu posso colocar lá qual é o público-alvo, bonitinho e tudo mais. Mas ainda assim pode aparecer uma palavra-chave de promoção. E aí cabe a nós, profissionais de SEO, entendermos isso. E talvez um profissional júnior que está entrando agora, entendendo né, um pouco do contexto, que SEO não é só palavra-chave, que tudo tem um contexto ali por trás e tudo mais, talvez essa pessoa ainda possa ter alguma dificuldade e talvez confie demais na inteligência artificial. E eu costumo brincar, né? Eu falo que a Niara é minha estagiária hoje. Então, eu não tenho como pegar alguém júnior e botar para trabalhar com alguém júnior. Então, se a Niara hoje em dia é um profissional ali que eu considero, né, uma profissional júnior para mim, eu não tenho como falar para um profissional júnior usar a Niara como um suporte ali no dia a dia, porque eu acho que, enfim, vai acabar
enviesando os resultados. Eu prefiro, pelo menos, isso falando, né, da minha equipe, eu prefiro que os profissionais júniores andem para a gente correr. Não, assim, brincadeiras à parte. Mas eu acho que todo mundo já teve que passar por fazer pesquisa de palavra-chave na mão, já teve que passar por escolha de tópico na mão e tudo mais. E eu acho que hoje, por nós termos passado por várias dessas coisas, a gente consegue ter uma análise muito mais rápida numa IA. Uhum. Então, eu prefiro fazer esse baby steps antes de chegar na IA. Eu concordo totalmente com você, porque eu costumo falar que a qualidade do resultado depende muito de como a gente pergunta para a IA, né. E para a gente perguntar, a gente tem que saber todos os processos de SEO, a gente tem que entender o que que é importante para pesquisa de palavra-chave, como que eu vou pedir uma title, sabe. Enfim, eu tenho que saber como que é manualmente um processo, e aí depois eu vou para a IA perguntar alguma coisa, então concordo totalmente com você. A Niara até ajuda em certo ponto, né, com os templates e tudo mais, mas realmente, ter essa visão mais estratégica de mercado também, essa experiência, ela ajuda bastante para contribuir para uma qualidade. E a gente está fazendo essa introdução até para quem está vendo aí a live, já saber e não ir direto ao ponto: "Ah, então eu vou sair da live e já vou aqui para a Niara ou para, usar a inteligência artificial". Não, é importante saber tudo isso, né, que a gente comentou agora com a Júlia, de como solicitar, a experiência, né, é importante e tudo mais. E agora, a gente agora vai partir, né, para falar como que é realmente a rotina da Júlia com a IA. Júlia, você usa, né, a Niara em quais processos, assim, durante o seu trabalho? Vários. Enfim, eu tento trazer o máximo para o meu dia a dia, porque foi o que eu falei, eu acho que ela é uma ferramenta de ganho de produtividade. Então, coisas que eu gastaria um tempo muito grande fazendo, eu consigo reduzir muito tempo, justamente porque eu consigo fazer com que a inteligência artificial agilize, né, antecipe ali algumas etapas que eu teria que fazer manualmente. Então, isso realmente é um grande ganho de produtividade. E aí, por exemplo, um dos ganhos. Que isso? Apareceu um balãozinho Eu aqui. quero eu nunca tinha visto isso. Gente, não sei o que rolou. Mas, enfim, eu uso muito a inteligência artificial para criação de meta descriptions. E aí, assim, Niara, obrigada. Vocês criaram uma ferramenta de criação de meta descriptions de forma. Como é que é a palavra? Que gera um monte de uma vez? Como A a gente palavra gera 3 de uma vez, é isso? Não, o bulk content lá, que você gera Em muito de massa. uma vez. Em massa, isso, massivo. Era isso a palavra que eu queria lembrar. Então, assim, cara, eu estava fazendo agora há pouco a criação de um e-commerce de um cliente. E, mano, eu precisava gerar, sei lá, o cliente tinha 208 produtos, eu precisava gerar 208 meta descriptions. E aí eu peguei e falei lá, ó, vamos fazer isso aqui e tudo mais. A gente gerou lá as meta descriptions com a Niara. E quando eu não quero gerar em massa, né, vocês ainda me dão várias opções ali quando eu peço uma única. Isso é muito bom, porque, enfim, além de eu não precisar escrever, porque para mim é mais difícil escrever uma meta description do que qualquer outra coisa, porque eu tenho que gastar só 160 caracteres. E como vocês estão vendo aqui na live, eu falo bastante. Então, fazer alguma coisa em apenas 160 caracteres me parece uma tortura. Então, já ter ali várias opções, eu poder selecionar as opções é ótimo. Fazer em massa, então, assim, sem nem palavras para definir. Uma coisa que me ajuda muito também na criação das pautas, inclusive é um dos meus maiores cases aí com a Niara, eu gastava muito tempo com criação de pauta e hoje, sei lá, eu gasto 70% a menos de tempo para criar uma pauta. Então, se antes eu gastava, sei lá, 10 horas por mês criando pauta, o que era muito mais, porque eu crio mais de 100 pautas por mês. Então, se antes eu gastava 100 horas por mês, hoje eu gasto 30 horas por mês. Então, eu saí de quase um mês para menos de uma semana de trabalho com criação de pauta.
porque hoje em dia eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida, né? Então, e assim, essa para mim é a melhor funcionalidade de vocês, disparada, porque eu consigo já pegar a SERP de todos os meus competidores que estão ali falando sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se eu quero ranquear para... deixa eu pensar aqui alguma palavra-chave que eu usei há pouco tempo atrás. Deixa eu olhar aqui, mais fácil olhar. Não preciso pensar. Eu tô aqui calada porque eu sei que eu vou pegar esse corte depois e colocar no Instagram, entendeu? Quando eu gravo meu podcast, eu também já fico falando assim, não, eu vou deixar o convidado seguir, porque tá bom esse corte, deixa eu continuar. Aqui, achei. Posso compartilhar minha tela? Claro, claro. O pessoal quer saber também como é que você usa. Tem um conteúdo para SEO para YouTube. Eu não sei se eu já publiquei, eu acho que eu ainda não publiquei. Mas vai sair em breve um conteúdo para SEO para YouTube, né? Vocês já estão vendo minha tela? Todo mundo está vendo aí? Tá vendo? Eu, Júlia e a tela. Isso? Tá. Vambora. Tá, show. Então, aqui, ó, Júlia do SEO para YouTube. Eu queria criar uma pauta para mim sobre SEO para YouTube, né? E aí, o que eu fiz? Eu botei a palavra-chave SEO para YouTube. E aí, olha que incrível, já puxou aqui para mim todas as posições 1, 2, 3, e aí eu posso rolar aqui para baixo, e aí eu continuo vendo, ó, 5, 6, 7, e vai até a posição 8 aqui do Google. São todos na primeira página, porque às vezes não tem muito anúncio, 10, né, tem menos exatamente. resultado orgânico, enfim. Também pode aparecer muito vídeo, enfim, né? Podem aparecer vários elementos na SERP que cortam, mas aqui aparece o top 8, que são os resultados que estão ali na primeira página organicamente. Aparece o número de palavras, e isso foi até uma coisa que eu respondi ontem no LinkedIn. Eu falei, cara, dúvidas que os redatores mais têm sobre SEO. Quantas palavras eu preciso criar num artigo? Mano, depende, né? Vamos ver quanto a galera tá fazendo. Então, por aqui, você já tem uma média. Ó, por exemplo, a posição 1, que é Rock Content, tem 3.766 palavras. Mas as posições 2 e 3 estão ali numa média entre 1.000 e 1.500 palavras. Então, talvez, se você fizer um artigo ali de 2.000 palavras, sei lá, trazendo um conteúdo relevante, você já está ali na média para competir entre a posição 1, 2 e 3. Qual é o H1? Qual é a palavra-chave que todos estão usando no H1? SEO para YouTube. E está sempre vindo à esquerda, né, a palavra-chave. Então, é a primeira coisa que se lê. Isso, para mim, é uma coisa bem relevante também, porque a palavra-chave vindo à esquerda é a primeira coisa que o Google lê, é a primeira coisa que o usuário lê. Então, eu também já olho isso. Eu olho se todo mundo está mantendo esse padrão. Então, aqui, no top 3, tanto no title quanto na meta description, ó, esse caso aqui, por exemplo, nem usou a palavra-chave na meta description, mas aqui está usando. Mas ok, que a gente sabe que a meta description não é fator de ranqueamento, né? Mas também é um tipo de análise que eu faço. Uhum. Eu pego aqui... É bom porque fica em negrito na SERP, né? Quando tem ele também. Exatamente. Eu pego aqui, ó, H1 e faço uma analisada, e dou uma analisada. Eu pego aqui os H2 que tem, todos os H3 que aparecem. Então, o que antes eu ia concorrente por concorrente, abria, lia cada uma das coisas do conteúdo e via o que tinha, eu consigo fazer agora em minutos. E aí, quando eu começo a criar aqui, olha, eu consigo botar o número de palavras, eu já tenho aqui a média, ó, 2.218. Então, boto aqui, 2.218. A média de imagens é 3, então eu preciso de 3 imagens. Vídeo não tem. Mas eu tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho um episódio do meu podcast que fala sobre isso. Então, se eu colocar, eu já considero que eu estou no lucro. Meta title. Eu posso gerar por aí aqui. Aí você vem moleza aí também, né? Pede pra Olha isso aqui. Não ter que escrever meta title e meta description. Palavras-chave secundárias. Eu posso tanto olhar aqui na concorrência, quanto eu também posso ir, né, aqui nos templates e pedir ajuda para a Niara sobre as palavras-chave secundárias. Então, eu não preciso também pensar em todas. Óbvio, né? Eu acho importante a gente ver aqui o que tem de palavras-chave. Eu sempre olho pela SERP também. Mas eu acho que, assim, só de eu ter todas essas informações aqui já facilita muito. E aí, eu posso começar a selecionar. Por exemplo, gostei desse H1 aqui.
mas eu gostei desse H2 aqui e desse H2 aqui. E aí depois eu venho aqui e eu edito o que eu quero falar. Tipo, aqui eu já vou botar para 2024. Então, tipo, só eu vou criando aqui uma estrutura e aí eu falo, né, para as minhas redatoras, eu falo, olha, nesse caso aqui, como é para mim, né, é o meu conteúdo Juliana Dressel, sou eu que escrevo. Então, isso aqui me serve como base. Eu não copio o H1 do meu concorrente. Isso aqui me serve como base. E para as minhas redatoras eu falo a mesma coisa. Quando eu mando um briefing de algum cliente, enfim, ou dar oi tchau para alguma redatora minha, eu falo, olha só, isso aqui é o que você tem como estrutura. Você pode refazer, né? Você deve refazer e adaptar isso da melhor maneira possível. E se você achar que não tem ainda algum H2 relevante ou H3 relevante, você vem aqui e cria. Você vem aqui, adiciona um H2 qualquer e aparece aqui. Então, depois você salva e envia já o link automaticamente para alguém. Então, que antes eu tinha o trabalho de criar um Google Docs, olhar a SERP, coisa por coisa, analisar cada um dos sites, olhar qual era o title, qual é a description, olhar todos os H1, H2, H3 de todos os meus concorrentes que estavam ali nas primeiras posições, e dependendo do tipo de conteúdo, inclusive contabilizar cada uma das palavras-chave. Hoje, todo esse processo já está pronto e eu só preciso realmente selecionar o que eu quero e o que eu não quero. Então, assim, já facilita demais a minha vida na criação de briefings. E, cara, sério, isso foi, assim, sem palavras. Eu falava para a Lisane sabe que eu era muito, assim, uma das pessoas que mais esperava por essa funcionalidade na Niara. E quando saiu, quando eu falei para a Júlia, Júlia, vai ser semana que vem. Ela, não pode ser agora, porque eu tenho um briefing agora para fazer, pelo amor de Deus. É que eu tenho as minhas pautas, tipo, sei lá, era final do mês, eu precisava fechar as pautas do mês seguinte, eu tava tipo, Lisane, você não quer adiantar em uma semana, Lisane? Você não quer lançar essa ferramenta antes? Eu testo aqui para você. Outra coisa que eu também uso... pode falar. Não, eu ia falar que, se vocês não sabem, tudo antes de ir para o ar, os embaixadores testam. Então, a Júlia, o Dani Mamura, a Duda Razeira, a Vitória Nunes. Agora eles estão testando outra funcionalidade, uma melhoria nossa, que a gente mandou para eles ontem, e aí semana que vem vai estar no ar. Então a Júlia aí sabe de tudo que está acontecendo na Niara. Sim, e adoro, gente, me sinto muito recebendo informações privilegiadas, fico me sentindo. Não, mas assim, é muito legal porque a gente testa e aí o Cadu, que é o CTO, também tá lá no grupo com a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí quando a gente encontra alguma coisa, a gente passa e o Cadu imediatamente já vai lá e corrige. Então, quando chega para vocês, chega já, né, nos trinques. Se a gente encontra alguma coisa, o que não é normal, né? Cada vez a gente tem menos coisa para passar. Meus feedbacks são sempre, meu Deus do céu, eu amo vocês. Mas, de maneira geral, assim, quando a gente encontra alguma coisa, o Cadu é muito rápido em resolver qualquer coisa. E eu acho isso incrível. Tipo, se vocês olharem, né, quem estava aqui desde o começo, viu a Lisane falando, a gente começou a falar sobre a Niara, quando a Niara ainda era um projeto, em janeiro. A gente está falando que em dezembro a gente já tem tudo isso lançado. Então, assim, eu acho incrível porque eu vejo muito projeto no meu dia a dia, eu passo por muitos clientes, eu vejo muito o quanto as pessoas demoram para botar uma coisa no ar, e eu acho incrível o quanto eles estão disponíveis aí para a gente também de botar no ar e já testar, e já corrigir, já resolver. Então, enfim. E tem mais coisa para janeiro, hein? Olha o spoiler aqui. Tem mais coisa para janeiro. Estava até resolvendo hoje as coisas, essa semana agora. Então tem mais coisa aí para janeiro, fevereiro, que vai estar no ar da Niara. Gosto. Depois eu quero saber quando acabar aqui. Deixa eu te falar. Só para a gente. Então, vamos na sequência, né? Então, assim, começou um projeto de SEO. Vamos na sequência, assim, tipo, a primeira coisa que eu faço na Niara até a última coisa ali, que a gente. Só para o pessoal entender também como que começa um projeto. Acho que concordam? Todo mundo, vamos nessa linha aí? Boa, vamos. Vamos lá. Primeira coisa, seria o quê? Análise da audiência, né? Você pode ficar à vontade, tá? Qual seria esse primeiro passo? As primeiras coisas que eu faria seriam pensando numa auditoria técnica ali, né? Uhum. Tipo, olhar pela parte técnica, o que tem de falhas e tudo mais, e, ao mesmo tempo, analisar a audiência. Então, olhar
Eu não gosto de persona, porque, enfim, tipo, a Júlia de 27 anos que mora em não sei aonde. Eu não gosto muito de criar uma persona, mas eu gosto muito de público-alvo. E eu acho que a Niara me ajuda muito também para a criação de público-alvo. Inclusive, foi o que eu estava mostrando para a Liz antes. Eu pego, às vezes, alguns dados de públicos que eu tenho, de tipo, sei lá, eu sei a média de idade das pessoas que viram. Olha lá, de novo. Gente, quem tá fazendo. Tá aparecendo para vocês aí um joinha na tela? Eu acho que é a nova configuração da Apple. A Apple botou esse negócio agora que, sei lá, não sei se eu fizer assim também vai aparecer. O que você fez agora há pouco que apareceu? O joia. Ah! Aí, ó. Vai entender. Só respondendo aqui a Beatriz rapidinho, eu não gosto de usar persona porque eu acho que a persona em si ela te deixa muito enviesada. Por exemplo, sei lá, eu e a Anitta temos a mesma idade. Eu e a Anitta não somos a mesma persona. Então, tipo, eu acho que uma persona, na verdade, é um público-alvo. E aí, quando você dá um nome para aquela pessoa, eu acho que você acaba ficando um pouco mais enviesado. Eu tento não dar nome. Não sei. É uma coisa que, na minha cabeça, funciona melhor. Mas eu tento não dar um nome. Tipo, por exemplo, eu e a Anitta temos a mesma idade, mas infelizmente a gente não tem a mesma conta bancária. Então, né, eu acho que os produtos que ela vai comprar e os produtos que eu vou comprar não são os mesmos. Talvez as redes sociais que ela use e que eu use não são iguais. Tipo, a gente definir só pela idade fica muito. Enfim, só por alguma característica em comum, por exemplo, eu acho que fica muito complicado. Por isso que eu tento entender, tipo, o público-alvo de maneira geral. A Leila aqui Mas também não gosta. A Leila falou que fiquei mais tranquila agora. Achei que só eu não gostasse de trabalhar com personas. Então já tá todo Pois é, mundo. mas eu gosto muito de trabalhar com público-alvo, funciona muito bem para mim. E, tipo, eu não acho que tem certo ou errado, eu acho que tem muito mais o que funciona ou não funciona para você. Mas, independente de você criar uma persona ou entender melhor ali qual é o seu público-alvo, eu acho que você pode usar muito bem a inteligência artificial para definir isso. E era até uma coisa que eu estava mostrando aqui para Liz, que eu estou usando a Niara hoje em dia para criar várias personas ou públicos-alvos, público-alvos, não sei qual é o plural de público-alvo, eu estou usando várias vezes assim no dia a dia a Niara, porque eu faço uma pós em análise de dados e a gente tem que fazer muito isso, de entender ali quais são os grupos de pessoas que poderiam comprar em cada cenário e montar estratégia para cada grupo de pessoa. E isso é uma coisa que eu faço muito também no início ali nos meus projetos de SEO, é entender com quem eu estou me comunicando. Então, foi um exemplo até que eu dei agora há pouco. Se uma marca de luxo ou se é uma marca de varejo, se é uma marca B2B ou B2C, eu preciso direcionar ali a minha comunicação. E eu consigo criar isso dentro da minha área, o que para mim é incrível, porque já facilita muito também. O que antes você ia ali listando manualmente e tudo mais, você hoje em dia já consegue criar muito mais facilmente, né? Principalmente considerando ali o que você tem de informações, né? E, enfim, a análise de dados por trás disso que a inteligência artificial consegue fazer. Mas como é que você faz? Você faz no template ou você faz no chat SEO? Eu faço um template, eu faço no Entenda a Sua Audiência. Realmente você está bem. Como é que fala? Esqueci a palavra agora, gente. Mal acostumada, né? Agora com a Niara. Você vai lá no Eu tô. template e fala. Pô, já tem o template pronto, eu não preciso nem pensar o prompt. É muito fácil isso. Tipo, você já chega ali, joga qual é o produto ou serviço, né? E roda. Então, ó, posso compartilhar minha tela de novo? Sim, claro, fica à vontade. Só para vocês entenderem, a Ju vai compartilhar a tela. A gente tem um template, veja, em que a gente coloca em que a Niara, ela informa qual é a audiência que se interessa por determinado produto ou serviço. Então, a gente coloca lá no template qual o nome do produto ou do serviço e o público-alvo. Então, aqui, por exemplo, eu botei aqui Só o nome do controle. template, desculpa. Só o nome do serviço. Esse Entenda a Sua Audiência, tá aqui, ó. Quando você Isso, vem em isso. template, está aqui, Entenda a Sua Audiência. Então, ó, se eu botar aqui, por exemplo, deixa eu pensar aqui, consultoria de SEO.
É um serviço. E aí, se eu boto aqui, ó, público-alvo, empresas de pequeno e médio porte que possuem presença online e desejam melhorar a sua visibilidade nos motores de busca. Informações demográficas. Fala aqui sobre faixa etária, está localizada em áreas urbanas, empresários de 30 a 50 anos, quais são os interesses sociais, quais são os gostos, interesses de compra, hábitos de consumo. É óbvio que, de maneira geral, não necessariamente você vai pegar isso aqui e já começar a usar, né, e tá pronto, acabou. Você vai pegar isso aqui e você vai, né, refinar. Só que já vem várias ideias muito boas. Por exemplo, a idade média das pessoas que eu vou me comunicar, e aí você pensa, né, é uma ferramenta de SEO, mas que consegue ser utilizada em várias partes do marketing. Se eu estiver fazendo uma campanha, por exemplo, no Google Ads ou no Facebook, enfim, na Meta, eu já consigo ter essa noção aqui para o Google Ads, de tipo, qual é a faixa etária, quais são os gostos aqui, tipo, ó, tecnologia, marketing digital, tendências de mercado, enfim, tudo isso são coisas que eles estão ali interessados. E aí você consegue já ir entendendo qual é, né, quais são os interesses e quem é mais ou menos ali o público com quem você quer se comunicar. E você só precisa falar qual é o nome do seu produto. É muito simples de definir. Botei, por exemplo, um artigo de luxo, qual que seria? Como é que seria Rolex? Difícil, né? Eu não sei. Assim, Opa, isso. Pode ser relógio Rolex. Vamos ver. ó, indivíduos de alta renda, Aí, viu? geralmente são adultos entre 35 e 55 anos, tanto homens quanto mulheres. Em relação às informações demográficas, são executivos, empresários, profissionais liberais de alto escalão. Então, por aqui, você já entende quem é o seu público. E você entende, tipo, cara, legal, o relógio Rolex é muito caro. Então, você precisa ter ali um público, né, que vá comprar através do status, através do, enfim, é todo um envolvimento da marca para isso. Você não vai botar promoção de relógio no seu title tag ou na sua meta description. Então, tipo, essa é a pegada quando você consegue entender também um pouco melhor a sua audiência antes de você já chegar criando uma estratégia. E aí, por isso que eu também gosto de, junto com a auditoria técnica, entender melhor a minha audiência e já traçar mais ou menos ali quem é o público-alvo e com quem eu vou me comunicar, para que não aconteça algo errado como pode acontecer por aí, né? Isso muda totalmente também a forma com que a gente escreve ali o nosso conteúdo, né, por exemplo, eu vou criar um texto para uma pessoa que, assim, que gosta de prestígio, de luxo, então ele tem que ser de uma forma diferente, né, então, é por isso que é bom a gente sempre entender qual é o público, porque aí sim o nosso texto, nossa comunicação fica muito mais personalizada e tem, claro, mais conversão também. E Tá. digo mais, se depois você pega isso daqui, joga no chat SEO e pede alguma coisa seguindo a biblioteca de prompts, ele já conhece o seu público-alvo e já consegue te dar as informações muito mais avançadas. Que é embaixadora, gente, aí sabe tudo, vai dar aqui todas as dicas e técnicas. Tá, aí você viu o público, né, ok. Qual seria o próximo passo depois que você viu o público? Depois que eu vi o público, aí eu começo, assim, primeiro, né, ali, vi o público, rodei a auditoria técnica, entendi qual é o cenário para, enfim, qual é o cenário ali, o que eu tenho de coisas para atuar. Mas muito provavelmente eu começo a montar uma estratégia de conteúdo, provavelmente, que é a primeira coisa que eu olho ali para o meu cliente. Porque geralmente, assim, posso falar com tranquilidade que 90% dos meus clientes precisam de um direcionamento para conteúdo. Então já é automaticamente ali uma coisa. E como é uma coisa ongoing em SEO, é uma coisa que eu já pego logo para fazer. Então eu já começo a montar a estratégia de conteúdo. E aí eu uso duas ferramentas aqui. Eu uso o SEMrush para entender qual é o meu gap de palavras-chave, né? Então, quais são as palavras-chave que meus concorrentes aparecem e eu não apareço. E aí depois eu pego todas as informações que eu extraio do SEMrush e boto na Niara. E aí eu pego, cara, olha só, eu tenho uma lista de 20 palavras-chave que eu não estou aparecendo no Google.
me dá uma sugestão de tópicos para essas palavras-chave, aí eu pego a sugestão de tópico, vou, crio o artigo, enfim, eu começo a destrinchar ali em várias ferramentas diferentes dentro da Niara. Então, ó, eu tenho... vou compartilhar de novo a minha tela, galera. Então, aqui, ó, eu tenho já a ideia de palavra-chave. Então, se você está começando do zero e você ainda não tem nenhum conteúdo no seu site, você nem precisa olhar o que a sua concorrência tem. Não é mesmo? Porque você não tem nenhuma. Então, você só precisa de ideias mesmo. Você já pode pegar até por aqui. Mas aí, vamos supor, você já tem uma lista de palavras-chave que você quer, você vem aqui, ideias de títulos, você já consegue criar ali todos os títulos dos seus conteúdos. Então, você já tem a palavra-chave, aí você já passa a ter o volume de busca, né? Porque você vai extrair isso ali do SEMrush, e aí você começa a montar a estratégia. Ideias de títulos. Você cria uma ideia de título ali para cada uma das palavras-chave que você quer ranquear. Você pode começar a criar a introdução já para o seu artigo, se, né, você estiver ali atuando com a estratégia e com a execução. Enfim, eu estou passando aqui pelos templates que eu mais uso, tá, pessoal? Perguntas frequentes. Cara, dados estruturados de FAQ não estão mais aparecendo para a maioria das buscas? Realmente, não estão mais aparecendo para a maioria das buscas. E por isso você deve deixar de usar? Não. Tanto que eu sempre divido os meus H2 entre frases, né, enfim, tópicos ali e perguntas. É muito importante você criar perguntas, porque as perguntas também te permitem ganhar a posição 0 do Google. Então, você pega aqui a sugestão de perguntas frequentes para o seu FAQ sobre o mesmo tema. E aí eu sugiro você criar uma planilha com isso. Então, você vai ter ali informação, palavra-chave, aí vai vir o título do conteúdo, aí você pode criar ali uma aba de palavras-chave relacionadas, que aí eu uso esse aqui, ideias de palavras-chave. Então, você já pega ali um bloco com todas as palavras-chave relacionadas ao assunto que você quer trabalhar. Então, vamos supor, voltando ali para o meu exemplo SEO para YouTube, público-alvo, analistas de SEO e youtubers. Só. Otimização de vídeos para YouTube, estratégias SEO para youtubers, como aumentar visualizações no YouTube, técnicas de ranqueamento no YouTube. Ó, copiei, joguei lá na minha planilha. Simples assim. Aí você Teve vai uma vez que descendo. você queria palavra-chave e era, tipo, meia-noite, não era, Ju? E você entrou na minha área e falou, ok, faça aqui em 1 minuto. Eu Lembra? fiz isso num bar, né? Não sei se você lembra, mas eu tava... Foi algum evento que a gente Eu foi... lembro. Enfim, eventos de marketing, SEO, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, eu quero provar para as pessoas que eu consigo resolver isso em 2 minutos. Eu abri o celular, meia-noite, falei, Lisane, estou abrindo a Niara no celular, vamos ver o que vai dar. Gerei um grupo de 10 de palavras-chave. Era alguma coisa, sei lá, tipo... Enfim, alguma piada, provavelmente, que eu estava fazendo Bar sobre e bar. SEO, alguma coisa assim. Era tipo, sei lá, SEOs num bar. E aí todas as palavras-chave. Ah, lembrei, eu fiz um evento em São Paulo, eu organizei um happy hour com o pessoal, meus alunos e, enfim, alguns seguidores, que a gente foi para um bar, enfim, tomar uma cerveja, né? Um happy hour bom demais, quem é que não gosta? E aí eu falei, cara, gente, eu faço propaganda da Niara porque eu gosto da Niara. Eu vou provar aqui para vocês que a Niara resolve o meu problema em 3 segundos. Eu não estou aqui falando da Niara à toa, porque eu estava falando da Niara lá no happy hour. Eu falei, eu vou provar para vocês. E aí eu abri meu celular, fui nesse ideias de palavras-chave, e aí eu botei alguma coisa, tipo, SEOs no bar. E aí gerou uma lista de palavras-chave que, inclusive, quem for no meu post no Instagram, é um post antigo, tá lá a lista de palavras-chave geradas por Niara. Então, é isso, é muito rápido. É só você botar ali a palavra-chave que você quer, especificar a sua audiência. Você vê que eu demorei 1 segundo para especificar minha audiência, tipo, analista de SEO e youtubers. Pronto. É só isso que você precisa. Fez isso Aí aqui. aí você pegou as palavras, faz o quê agora? Isso eu estou criando uma planilha. Tá. Primeiro, palavra-chave, depois, volume de busca. Né? Se você puxar isso do SEMrush, você vai ter volume de busca. Se você não puxar, se você puxar isso na Niara, você vai ter aqui. Cadê?
Você pode puxar, por exemplo, aqui, Topic Cluster. Você consegue criar mais ou menos ali a sua estrutura já de blog, sem que você até utilize, por exemplo, uma ferramenta como SEMrush. Se você está começando do zero, você também não precisa olhar ali na sua concorrência. Então, você também pode ir aqui em ideias de palavra-chave. Enfim, tem várias formas de você buscar as suas palavras-chave e criar uma lista para elas, né? A primeira coisa que você tem que fazer é isso, definir quais são os principais assuntos que você vai falar no seu blog. Definiu ali uma lista de 20, 50, 100 conteúdos. A primeira coisa que eu faria seria a ideia de título para a gente já dar meio que, né, como diria minha avó, dar nome aos bois. Então você já sabe ali qual é a palavra-chave, agora vamos montar ali um título bonitinho para cada uma dessas palavras-chave. Que aí você já entende que aquilo ali vai virar um conteúdo. Depois disso, eu pego todas as palavras-chave semânticas, né? Que aí é isso aqui que a gente acabou de fazer. Então, aqui, por exemplo, SEO para YouTube. Aqui, ó, eu usei antes festa de fim de ano. Ó, fiz várias testes aqui de festa de fim de ano. Otimização de blog para SEO, salário médio das empresas, enfim. Você pode fazer com basicamente tudo, né? Só você botar aqui o seu tema e o seu público-alvo que você consegue pegar toda essa lista de palavras-chave. Feito isso, eu iria nas perguntas frequentes. Então, aqui, vamos lá. SEO para YouTube. A Niara não só dá a pergunta, como dá as respostas. Eu recomendo que vocês complementem essas respostas sempre, né? Mas já fica bem completo aqui, tipo, olha isso, já são 10 perguntas que você pode responder, e todas bem completinhas, com todas as informações relevantes aqui. Mas é isso, eu sempre falo, eu recomendo que você pegue isso aqui e trabalhe em cima, até para você não ficar com um conteúdo que não seja autoral, né? Eu acho que o objetivo no final é você ter um conteúdo criado por você. Isso aqui serve só para te dar uma base. Então, geralmente, é o que eu faço. E aí você pega esse FAQ, você coloca, você usa como heading tag 2, né? Ali como pergunta. É isso? Exatamente, eu uso como H2. Então, isso aqui já meio que me ajuda a criar vários H2 para o meu conteúdo. Não, essa dica é boa, né? Porque já aparece ali no Feature Snippet, né? Na posição 0, porque muitas pessoas fazem perguntas para o Google. Como fazer tal coisa? Como ranquear no YouTube? Como não sei o quê? E aí, quando Devo você usar bota isso hashtag? como H2, você dá destaque para essa pergunta. E aí, quando você responde no parágrafo abaixo, é quando você consegue ganhar o Feature Snippet. Dica ótima. Tá. E aí, agora? Introdução do blog. Tema. Você pode pegar o tópico que você gerou aqui, ó. Então, vamos lá. Ideia de títulos. Tema SEO para YouTube. Opa. Palavra-chave SEO para YouTube. Tom informativo. Eu, às vezes, também exijo muito da Niara. Eu falo, Niara, eu tenho poucas informações aqui para você. Vamos ver. Repetir aqui tema e palavra-chave. Mas, ó, como dá certo. Domine SEO para YouTube. Dicas essenciais para alcançar mais visualizações. Como otimizar seu canal no YouTube com estratégia eficiente de SEO. Enfim, eu vou pegar essa aqui. E aí eu venho aqui nos meus templates. Onde é que eu ia agora? Eu não lembro. Introdução para o blog. Ah, tá. Eu vou só tirar aqui esse domínio, que foi o que eu falei, né? Eu gosto da palavra-chave sempre mais para a esquerda. Palavra-chave é SEO para YouTube. Contexto. Aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Aí você tem que dar, né, um contexto ali para Niara. Tem que pensar um pouco, né, Ju? Exatamente. Também, né? A gente está querendo só que pegar, copiar e colar tudo, né? Que a gente vai ter que realmente criar na mão. Então, aqui é o objetivo do conteúdo. Nesse contexto, a gente explica realmente como que... Pode escrever, tá, Ju? Eu estou explicando para o pessoal. Boa. Explica como que tem que ser o texto que a Niara vai criar. E aí ela tem muito mais informações para criar um personalizado para você, de acordo com o seu público, de acordo com o seu objetivo, ali, o que você realmente quer
com esse conteúdo. Então, todos os templates que a Ju está mostrando aí, por exemplo, você vê que tem vários campos, alguns aí tem 2, 3 campos, porque é para realmente ficar bem otimizado, não só otimizado, mas personalizado para você. Vamos lá. Então, ó, eu botei aqui. O objetivo do conteúdo é dar um passo a passo sobre SEO para YouTube, com detalhes de estratégias e ferramentas. Falei muito pouco também, mais uma vez, exigi muito da Niara e mesmo assim a Niara entregou o que eu queria. Então tá aqui. Mas Eu tô essa é a fazendo pior tudo muito parte, né, Ju? rápido. Eu acho que a pior parte é ter a ideia inicial. Mas eu acho, pô, sair da estaca zero é fogo. Sim, exatamente. Então, tipo, aqui, com tudo isso que eu te mostrei, ótimo, né? Que eu mostrei aqui pra galera, tô te mostrando, Lisane, sua ferramenta. Caso não conheça, com tudo isso aqui que eu mostrei pra galera, é muito fácil escrever um artigo. Confia, galera, é muito fácil. Porque você já tem seu título, você já tem vários H2 criados, você já sabe quais palavras-chave você tem que trabalhar, você já tem a sua introdução. Para mim, a introdução é a coisa mais chata de criar e é mais difícil de criar, tá? Então, facilita muito a gente já poder criar por aqui. E aí, é isso. Você já tem aqui a sua descrição, a sua introdução pronta. Óbvio, como eu sempre digo, você pode editar, você pode dar o seu tom, você pode personalizar, mas isso aqui já é um excelente começo para você ter um artigo pronto. Então você já tem toda a sua estrutura de artigo aqui já criada, né? Não só a pauta do seu artigo, como algumas coisas já de texto mesmo criadas. E aí que você começa a trabalhar em cima. E aí você pode ir no chat de SEO e pedir ajuda para continuar criando o artigo, né? Então, você vai trabalhando ali em parceria. Eu acho que esse é o objetivo no final. E, inclusive, Exatamente. se você Eu for no ia. chat de SEO, você Exatamente. tem aqui vários prompts. Agora você tem que digitar o prompt, né? Então, acho que essa também é uma dúvida do pessoal, assim, como que eles podem criar prompts eficientes? Você que já trabalha aí com a Niara há muito tempo, com IA há muito tempo, qual dica que você daria para a galera que para criar prompt? Eu sempre dou uma dica: especifique ao máximo possível tudo que você pode fazer. Vou voltar para cá para eu conseguir falar com a galera aqui agora. Enfim, se você precisa detalhar várias informações, né, quando você está fazendo um trabalho com você, né, para você ali no seu dia a dia, você acha que para a Niara você não vai precisar passar todas as informações? Então, tem um post que a Lisane fez um tempão atrás da Niara, que para mim é muito bom. Eu acho que ela levou isso para uma aula também que ela deu no meu curso, que é tipo níveis de senioridade no prompt. Um prompt simples, um prompt médio, um prompt avançado e um prompt super, ultra, mega avançado expert. Uhum. E o que muda do prompt simples para o super, ultra, mega expert? A quantidade de informação que você passa. Uma coisa é falar, cria um artigo sobre SEO para YouTube. Outra coisa é você começar a pegar todas as informações que a gente gerou aqui. Então, cria um artigo com o tema SEO para YouTube, considerando o público-alvo. Aí você vai lá no público-alvo e cria o público-alvo. Sabendo que os H2 são. Você vai lá no briefing e passa quais são os H2. E, enfim, tipo, todas as informações, usar as palavras-chave relacionadas, XYZ. E a partir daí, você já vai ter um conteúdo muito, muito, muito mais completo. E aí você trabalha em cima disso com, né, todas as outras informações. Então, tipo, geralmente o que eu tento fazer é compilar todas as informações que eu fui pegando enquanto eu analisava e trazer no prompt. Eu não tenho um modelo de prompt e, enfim, pode até ter sido uma falha minha, eu podia ter trazido talvez um modelo de prompt para cá, mas eu não tenho um modelo de prompt, porque eu crio um prompt sempre, tipo, sempre que eu vou usar, né, a Niara, eu penso qual é o prompt que eu quero criar. E eu tô logada aqui na minha outra conta, que eu tenho duas contas da Niara. Uma conta que eu fiz no meu e-mail Julia do SEO e outra conta que eu fiz no meu e-mail da empresa. E aí, essa conta daqui eu não tô com todos os prompts que eu criei. Mas, se eu olhar os meus prompts, são sempre assim. Eu preciso que você faça isso e eu tenho as informações A, B e C. Eu acho que a maneira mais simples de você conseguir extrair informações relevantes da Niara,
né, ou, enfim, de inteligência artificial de maneira geral, é detalhar. Então, por exemplo, uma coisa que eu também gosto de fazer bastante, antes de eu pedir qualquer coisa para a Niara, e posso até fazer aqui com vocês, só para vocês verem como é que eu sigo essa lógica, mas antes de eu pedir qualquer coisa para a Niara, eu posso só mandar para ela no chat SEO, tipo, olha isso aqui, lê essa informação antes de qualquer coisa. Não, calma, tem templates. Então, aqui, entenda a sua audiência. Vamos voltar aqui. Eu tenho aqui de consultoria de SEO, cadê? Tem um botão aqui de copiar, tá vendo? Não preciso nem fazer isso, gente. Ele era me deixa muito mal acostumado. Então, vamos lá. Entenda o público-alvo abaixo. Copiei e colei. Enviei. Calma. Esqueci aqui de um detalhe importante. Enviei. Então, aqui ela vai dar um resumo, né? Porque ela sempre vai te dar uma resposta. Qualquer coisa que você enviar, a Niara vai te responder. Então, aqui, basicamente, ela está, né, compilando ali as informações que a gente trouxe. E o que ela está fazendo enquanto isso? Ela está aprendendo sobre esse público-alvo que eu gostaria que ela entendesse melhor. Então, a partir desse momento, tudo que eu pedi aqui já vai estar ali mais associado à informação que eu quero que ela traga. Eu estou criando aqui o prompt enquanto ela está terminando de processar a informação. Considerando o público-alvo. Ué, perdi. O quê? Não apagou. foi? Eu estava escrevendo ainda. Exatamente. Tá vendo? Até quando a gente erra, a falha é nossa, não é dela. E um artigo com o tema. Você foi muito apressada. Eu sou nascida de 7 meses. Guia completo para crescer seu canal em 2024. Vamos lá. Vou copiar isso aqui. Aí, o que a gente tem que pegar? Eu estou criando aqui Vou criar aqui, Vou criar aqui um prompt. E aí depois eu vou pedir para eles compartilhar com vocês o prompt, tá? Então, vamos lá. Aqui nos templates, o que a gente pegou de informação, né? Ideia de palavra-chave, a gente já tem aqui, SEO para YouTube. Usando as palavras-chave. Você escreveu onde? Foi mal. É que eu estou compartilhando 2 guias. Eu estou criando aqui, tá? Estou criando todas as informações, calma. Tá. Aí, pera. Vocês estão vendo o que agora? Tá vendo a Niara, né? A Niara, aham. Tá, show. Calma. Agora eu tenho que pegar as perguntas frequentes. Eu não vou parar aqui para fazer tudo com muita calma, né? Porque, enfim, eu não quero prender vocês aqui o dia inteiro, mas só para vocês terem uma noção. Então, eu vou pegar aqui todas essas informações. Eu vou apagar as respostas, porque eu quero que ela trabalhe em cima desses H2. E, óbvio, vocês podem acrescentar aqui, né? Você pode ir lá no Briefing SEO, utilizando a seguinte estrutura de tópicos. Crie um artigo com tema para o público-alvo enviado anteriormente
utilizando as palavras-chave e seguindo essa estrutura de tópicos. Vamos Então, ver. vocês veem que é um prompt bem grande, né? Tem a galera, pode ser que esteja acostumada. Vou colocar só uma frasezinha rápida aqui, mas quanto mais informação, melhor. Exatamente. Mencionar em um modelo. Todo dia eu esqueço de selecionar o modelo. Aí você vai pegar aquela introdução e vai colar aqui, tá vendo? Ele não trouxe uma introdução. A Niara não trouxe uma introdução, mas a gente vai pegar e vai colar aqui. E um conteúdo. Mas também a culpa foi sua também, né, Ju? Você devia ter pedido lá no prompt, escreva uma introdução. Então, ó, tá vendo? Exatamente. Mas é que eu já tinha a minha introdução, pô. E aí, tipo, sei lá, quanto tempo a gente está demorando para criar esse lentíssimo início de artigo aqui para mim? Demoramos, sei lá, 15 minutos para compilar todas essas informações. E aí você já tem muita coisa aqui em cima para você trabalhar. Olha aí. E aí, vamos ver quantas palavras-chave deu esse artigo. Não, desculpa, quantas palavras deu o artigo? Ó, deixa eu botar aqui embaixo. Palavras. 643 palavras já escritas. De bobeira. Aqui, ó. Fácil, fácil. Então, assim, isso já te ajuda demais. E você tá vendo, meu prompt está super detalhado. E olha que loucura. Eu criei um chat novo. Era para eu pular, na verdade, dentro desse chat daqui. Onde eu já tinha mandado. Tá. É Então, verdade, porque você falou para ela, leve em conta o público acima. Então, não tinha nem público. Exatamente. E ela já me trouxe um artigo completo. Então, assim, vamos ver se vai mudar muita coisa agora. Mas fica muito completo você conseguir extrair já todas as informações da Niara. É muito fácil de criar, fica muito mais rápido o seu processo no dia a dia. E eu acho que é isso. Eu não vou pegar esse conteúdo e vou subir no meu blog, mas eu vou pegar esse conteúdo daqui e trabalhar em cima dele. Isso já vai facilitar muito o meu dia a dia. Então, quando eu falo sobre o ganho de produtividade, é isso aqui. É um trabalho que eu aqui, provavelmente, desde a hora que a gente começou a falar sobre todas essas informações, eu provavelmente ainda estaria olhando a SERP, olhando quem são os meus concorrentes para essa palavra-chave, olhando o que eles fazem, qual é o conteúdo que eles criam, o que eles usam de H1, H2, H3, de title description, contando palavras-chave deles. Eu ainda estaria olhando tudo isso. E eu já estou com um artigo minimamente estruturado aqui e eu posso começar a escrever em cima disso. Então, assim, é uma ferramenta totalmente voltada para a nossa produtividade. A gente economiza muito tempo fazendo isso aqui. Então, de maneira geral... E o que você, agora com essa economia de tempo, o que você faz com esse tempo que sobra para você? Eu fico muito mais focada na análise e na estratégia. Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer análises muito mais aprofundadas, eu consigo entender muito melhor sobre o meu cliente, eu consigo acompanhar os dados deles. Tipo, análise de dados é um negócio que demanda tempo nosso, e às vezes a gente tem que se dividir entre fazer a análise, montar a estratégia, olhar, enfim, tudo que a gente está fazendo ali ao mesmo tempo, a gente meio que vai tendo que, né, se dividir ali entre várias dentro de uma profissional só. Até porque quando a gente fala em equipe de SEO, a gente sabe que muita gente é equipe, a gente sabe que os times são times enxutos, para não falar pequenos, eu prefiro usar a palavra enxutos, que fica mais bonito. Mas a gente sabe que são times reduzidos, geralmente, times de SEO. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que quanto menos tempo a gente gastar fazendo esse tipo de coisa, mais tempo a gente vai conseguir gastar olhando para o cliente, olhando para os concorrentes, olhando para o que a gente pode fazer a mais, né? Porque criação de conteúdo é uma coisa que a gente vai ter que criar para o nosso cliente. Criação de pauta é uma coisa que faz parte do dia a dia. Análise de palavra-chave é uma coisa que faz parte do dia a dia.
criação de outro template que eu não mostrei aqui da Niara, que eu acho incrível, é o template de clusterização de palavras. Outro dia eu estava montando um mapa de palavras-chave para um cliente e eu precisava fazer, né, clusterizar as palavras-chave já para virem em grupos. Eu consigo fazer isso muito mais rápido hoje. Antes eu tinha que ler palavra por palavra, entender. No meu caso, que eu estava falando sobre data center e cabeamento de data center, que eu não tenho a menor ideia sobre isso, né? Eu não sei sobre isso. Imagina o tempo que você não gasta entendendo o que quer dizer cada uma das palavras-chave para você entender qual seria a categoria dela. Com a Niara, eu fiz isso muito rápido. Eu até mandei para o Cadu esses dias. Eu falei, Cadu, olha só isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ó, isso aqui funcionou muito bem, cara, isso aqui eu acho que a gente pode melhorar. E o Cadu foi lá e melhorou. E, tipo, isso também é uma coisa que eu acho muito incrível, né? Que vocês estão sempre muito abertos. Inclusive, a Lisane fala com as pessoas que, né, ela tem ali a opção de falar com cada pessoa que quer aprender, entender melhor sobre a Niara e tudo mais. A Jane, uma aluna minha que virou Niara Lover, ela falou comigo sobre o quanto isso foi bom para ela, que a Lisane foi mostrando para ela como usar a Niara e tudo mais. Então, eles estão muito próximos ali da gente, né? Nós, profissionais de SEO, a Lisane tem um background gigantesco aí como profissional de SEO, então é uma ferramenta muito pensada para otimizar o nosso dia a dia. Então, eu poderia gastar... Desculpa. Aliás, a Jane, né, que é aluna sua, então ela é uma Niara, e ela falou que ela faz SEO local, conteúdo e anúncio, também anúncio no Google. E ela disse que sem a Niara, com a quantidade de serviços que ela oferece hoje em dia, ela seria capaz de atender somente 10 clientes, sem a Niara, né? E hoje em dia, com a Niara, ela atende 22 clientes. Então, Ou olha, seja, mais do que dobrou a mais do capacidade que dela. ela faz igual a você, assim, ela já tem a sequência. Entrou um cliente, então ela já tem a sequência de uso da Niara. Ah, primeiro eu vou no template de audiência, depois eu vou nas palavras-chave, ela já tem a sequência dela. E aí ela falou, e eu não fico mais com receio se entrar mais um cliente. Como é que eu vou atender? O que que eu faço? Ah, não sei o quê. Não, ela já tem a sequência dela e sabe que a Niara vai ajudar com esse mais um cliente dela. Bem legal. Eu acho que, enfim, duas coisas, né, e que até sai um pouco da inteligência artificial e entra um pouco em nós, consultores de SEO. Duas coisas que você tem que ter. Primeiro, entender o seu capacity e, segundo, ter um processo bem definido ali de o que acontece quando entra um cliente, né? Então, tendo isso e você entendendo quanto tempo você gasta, que como é o caso aí da Jane, tipo, olha isso, né? Ela gastava antes, né? Ela tinha o capacity dela, seguindo os processos que ela seguia de forma manual, era ali para 10 clientes. Hoje em dia ela consegue 22 clientes seguindo ali os mesmos processos, só que automatizando boa parte das coisas do dia a dia. Então, é isso, tipo... Desculpa, tô te cortando, Ju. Pode falar. É que eu falo muito, eu entendo, às vezes é Não, importante. não, isso é legal, porque eu até estava falando com um dono de agência também, uma grande agência aí do Brasil, e ele tirou um dia, um sábado, para analisar quais processos de SEO em que a Niara poderia ajudar. E aí ele foi escrevendo, sabe, detalhando isso, porque ele queria que a equipe dele, enfim, ganhasse mais produtividade, claro, conseguisse também atender mais clientes, sabe, e mais estrategicamente ali a empresa dele. Então ele tirou um sábado, acho que foi o final de semana até, ele falou para mim, né: "Eu vou agora esse final de semana escrever realmente como que a minha equipe poderia utilizar melhor e aí ter muito mais ganhos". Então essa fica a dica, é uma dica boa até para quem, está começando ou enfim, com quem é consultor de SEO, fazer esse passo a passo quando o que que eu faço quando entrar um cliente aqui, para eu atender. Sim, exatamente. E, assim, não tem mistério, cara. Eu mostrei aqui para vocês todo o passo a passo que eu sigo no dia a dia.
eu não tenho um prompt criado, e isso talvez até facilitasse um pouco a vida, porque ou eu uso os prompts da biblioteca da Niara, que isso também é uma coisa incrível, já tem ali prompts pré-definidos, é só você pegar o prompt, você aperta um botão, o prompt já aparece para você usar o prompt, isso é incrível. Ou eu crio um prompt como esse que eu criei aqui para vocês. Eu falo todas as informações que eu já tenho compiladas e eu peço para me gerar alguma coisa sobre isso. Isso daqui poderia ser absolutamente qualquer coisa. Eu estava fazendo um teste que eu falei para vocês, né, que eu faço uma pós de análise de dados e inteligência artificial. Eu estava fazendo um teste, eu peguei todas as informações que eu fiz uma análise de dados de uma planilha de, sei lá, 50 mil linhas. Eu precisava fazer uma análise e entender ali o que eu poderia tirar de insight. Eu peguei, eu clusterizei em 3 grupos, né? O meu público-alvo. Eu defini ali, tinham 3 fatores, acho que era idade, grau de educação e renda. Eu tinha essas 3 informações, eu defini qual era a idade mínima e máxima de cada um dos grupos, a mediana, mesma coisa para educação, mesma coisa para renda. Joguei isso na Niara e a Niara me deu uma estratégia de marketing. Então, eu fui montando um prompt, exatamente como eu narrei aqui para vocês. Eu falei, eu preciso de uma estratégia de marketing, eu tenho esses dados aqui do meu público-alvo. Eu tento conversar, e por isso que eu chamo a Niara de mim, como se ela fosse realmente a minha amiga. Tipo, eu tô trocando uma ideia aqui com ela, preciso de ajuda. Boto ali todas as informações que eu tenho e falo, eu preciso que você me gere isso com, enfim, tipo, eu preciso de uma estratégia de marketing com foco em SEO, pensando num site XPTO, e essas são as informações que eu tenho. Então, você pode fazer comparação ali. Cara, olha só, meu tráfego estava assim, agora está assim. Minha posição média caiu dessa para essa, aconteceram isso, isso e isso. As minhas palavras-chave mais prejudicadas foram A, B, C, D e E. O que você sugere que eu faça? Quais são as estratégias que você sugere que eu faça? Ela vai te dar uma lista. Você vai poder usar algumas e algumas você vai falar, isso aqui não faz sentido para mim. Mas eu acho que o poder que você tem criando informações ali, né, ela está te gerando dados o tempo inteiro. E, enfim, para mim esse é um ganho muito grande, porque às vezes você realmente não tem ideia. Você fala, cara, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer nesse conteúdo? O que eu posso fazer nessa estratégia? O que eu posso fazer com esse público-alvo? Enfim, tudo isso você pode ter resposta muito rápida só criando um prompt, trazendo esses detalhes que eu falei, né, de informação. Tudo que você tiver de detalhe você tem que botar e apertando o Enter. Pronto. Tá pronto, prometido. Essa é uma outra dica legal, porque, muitas vezes as pessoas, os usuários, eles já vão para Niara pensando em criar alguma coisa, né, já achando que tem que ter tudo pronto, de informação ou na cabeça, sabe, enfim. Mas a gente pode pedir para a Niara: "Niara, como é isso aqui? Como que eu crio uma estratégia? Como que eu faço sei lá, um H2", uma ideia. Não, a Niara ela vai te falar, porque eu já usei, né, eu estava fazendo uma migração, né, eu fiquei com medo de esquecer de algum detalhe da migração, né, do CMS do cliente. E aí eu falei: "Niara, faça um checklist", eu expliquei, né, fazendo uma migração de cliente, tal, 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 assim, assado, escreva abaixo um checklist de migração SEO para um CMS, né. E ela colocou ali um checklist. E aí eu falei: "Caramba, esqueci isso aqui. Ah, tem isso aqui". Então, é legal, né, você usar como, essa Pô, ajuda também. sim, tipo, é porque eu acho que a galera tende a olhar muito a inteligência artificial para criar conteúdo. Mas, por exemplo, criação de dados estruturados. Mano, é um bagulho muito chato de fazer. Tem ali o esquema.org que vai te dar já um modelo, só que você vai ter que ficar copiando e colando cada detalhe, cada informação no esquema. A Niara faz isso rapidinho para você. Ela já te dá ali os dados estruturados criados. Enfim, tipo, tem outra coisa que para mim é, assim, um sacrilégio. Criação de descrição de produto. Mano, é o mesmo produto que você está vendendo que os seus concorrentes, num varejo, por exemplo, sei lá, Americanas.com, a Magazine Luiza, o Mercado Livre, a Amazon vendem o mesmo iPhone 13, por exemplo. Não muda para um para outro. Mas você quer criar uma descrição diferente dos seus competidores. Você não quer botar a mesma descrição, porque, enfim, você quer se destacar de alguma maneira. Então, cria uma descrição de produto também automatizada lá com a Niara.
Você consegue fazer isso muito rápido. E vai ser uma descrição própria sua, não vai ser uma descrição igual a como a maioria dos players faz. Então, cara, tem muita coisa para além de um artigo ou para além de, enfim. Eu uso para realmente muitas coisas, inclusive, tipo, eu uso a inteligência artificial de maneira geral para muitas coisas para além do SEO, tipo, na vida mesmo. Só minha cachorra tá com cera na pele e eu preciso entender o que eu posso fazer. Tipo, só a dermatologista não está conseguindo resolver o problema de coceira da minha cachorra. Eu listo ali os sintomas. Inclusive, ontem eu joguei no Google uma pesquisa, porque eu queria mostrar, eu estava comentando aqui em casa com a Marina, que a gente já tem hoje em dia cachorro robô, né? Que daqui a pouco cachorro, sei lá, tipo, vamos criar um cachorro de pelúcia com inteligência artificial. Porque já existe cachorro robô. Eu fui lá no RD Summit, eu acho, tinha um cachorrinho andando, que era um robô. É só botar uma pelúcia em volta dele que virou, né, um pet. Minha cachorra ontem quebrou minha casa, eu estava irritada, eu falei, eu vou pegar um cachorro robô, eu não quero mais ela, eu quero... Mas aqui? Óbvio, né? Aqui ela Fogo, quer né? pra minha casa dia sim, dia sim. E aí, quando eu joguei isso no Google, eu falei, cara, olha aqui, Marina, tipo, peguei informações e aí eu vi que uma pessoa curou o cachorro dela usando inteligência artificial e fazendo perguntas para inteligência artificial. Então, tipo, a inteligência artificial sabe muita coisa. E talvez a gente, como já está aqui com um pensamento específico, enviesada com alguma coisa, talvez a gente não consiga pensar o que uma inteligência artificial pode trazer para a gente. Então, né, assim, a gente tem a sorte de ter uma capacidade analítica e cognitiva que eu acho que a inteligência artificial não tem. Eu acho que a gente tem várias soft skills que a inteligência artificial não tem, mas às vezes também a gente pode estar travado pensando sempre numa mesma coisa e a inteligência artificial pode dar uma estratégia nova, uma sugestão nova para a gente. Então, é isso. Eu uso muito a Niara também para auxílio nas estratégias. Eu acho que é um super, enfim, um super plus ali quando eu estou criando estratégia, pensando em soluções, pensando em análises, enfim. É bem relevante para mim. E até por isso que até combina com o que você falou anteriormente de, um profissional júnior não estar ainda capacitado, vamos dizer assim, né, não é melhor um profissional mais pleno ou sênior utilizar a IA, porque ele vai ter mais experiência, mais informações, enfim, essa capacidade analítica para saber o que está certo, o que está errado, o que inserir de informação na ferramenta. E aí, para finalizar, né, se o pessoal não tiver nenhuma dúvida, então coloquem aí dúvidas, coloquem aí nos comentários, aproveitem a a Ju, todo o conhecimento que ela tem. Você falou aí, né, que usa bastante a Niara, enfim, nos seus projetos de SEO. Tem algum caso, assim, de sucesso em que teve alguma, influência a usar a IA no projeto? Sabe? Cara, vários, assim. Eu uso muito no dia a dia para ajudar em várias questões, mas eu estou com um caso aqui, por exemplo, de um cliente que, enfim, a gente começou a gerar artigo para ele. Não, desculpa, calma aí. A gente começou a criar artigo para ele, eu não gerei com inteligência artificial, mas eu uso muito a Niara para fazer todas as pautas. E foi, inclusive, o cliente que eu falei que eu tinha que gerar as pautas de conteúdo para ele. Eu falei, Lisane, libera logo aí a criação de briefing e tudo mais. E aí, como a gente conseguiu reduzir o tempo de criação de briefing, a gente conseguiu dedicar muito mais tempo nas criações de artigos, a gente começou a criar artigos muito mais completos, até porque a gente começou a fazer uma análise da SERP muito mais bem feita, né, com base nisso, e a gente começou a trazer resultados muito maiores. Tipo, a gente está ranqueando muito mais artigo nas primeiras páginas do Google, porque a gente está conseguindo fazer umas análises muito mais avançadas de montar os artigos da melhor maneira possível. Então, enfim, o cliente está muito satisfeito, acabou de fechar comigo para o próximo ano. O impacto foi esse, né? Uma renovação. Exatamente, assim, uma renovação, mais artigos aparecendo no Google, várias coisas. Tipo, no final, eu acho que é difícil a gente falar que
usar a Niara nesse aspecto daqui fez gerar isso aqui especificamente. Mas eu enxergo vários ganhos, né? Eu enxergo o ganho de ranquear muitos artigos no Google, tipo, e você pensar, pô, tô usando a inteligência artificial. Não, tô usando a inteligência artificial para me auxiliar. Eu tenho uma redatora que, inclusive, é uma redatora que não usa a inteligência artificial. Inclusive, é uma regra nossa aqui dentro. Todas as minhas analistas têm acesso a Niara, eu não tenho... as minhas redatoras não têm acesso a Niara, porque não utilizamos inteligência artificial na criação do artigo. Mas como a gente já leva tudo muito mais rápido para ela, ela consegue produzir mais artigos, né? Então, no mês, eu consegui ganhar ali mais produtividade da minha redatora, tipo, ela conseguiu produzir artigos com mais agilidade, então, se antes ela produzia 20, hoje ela produz 30, 40 artigos por mês, porque já tem uma estrutura muito bem definida. Eu consegui fazer artigos ranquearem muito melhor no Google, eu estou trazendo informações muito mais completas, eu tive cliente que aumentou a quantidade de artigo que a gente produz, eu tive, enfim, ganhos nesse aspecto. E é isso, e meus clientes estão bem satisfeitos e eu acho que isso aí é o maior resultado que a gente pode ter, né? Tipo, Isso no aí. final. Não, realmente são resultados que a gente inicialmente não espera ou não percebe. A gente percebe muito mais o ganho de produtividade, mas como eu falei, tem muitos outros aí que são importantes para a gente, né? Por exemplo, é o que você falou, você pode colocar agora um artigo no ar muito mais completo e ter um melhor E muito mais posicionamento. rápido. Isso, Exatamente. isso. E a minha redatora consegue escrever muito mais artigo. Isso, para mim, é um ganho tangível. Se antes ela escrevia 20, hoje ela escreve 30, 40. Porque ela consegue abraçar mais coisa. Então, enfim, é isso. São vários ganhos tangíveis e intangíveis. A Erika está perguntando aqui, gostei do exemplo de usar a Niara para dados estruturados. Podem dar um exemplo de prompt? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, pô, achei que eu queria. Olha só que maneiro. Se você vem aqui no chat SEO e você clica aqui em prompts, você tem aqui, ó, dado estruturado. Gere o código de dado estruturado de receita, produto ou outro e explique qual informação devo incluir em cada campo. Então, é só você vir aqui e editar, né, o que você tem que colocar aqui. É só você, né, você vai passar para eles ali as informações. Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Receita de bolo de cenoura. Vamos ver se vai funcionar. E aí ele vai falar. O modelo. Todo dia, toda hora. Então já vai trazer aqui o exemplo, né, do código. E aí você vai pegar as informações que você tem. Ó, já bota aqui uma description, data de publicação, tudo, entendeu? Tipo, eles já vão criando aqui várias coisas, mas obviamente, né, você vai editando aqui, ó. Inclusive já criou a receita. Ele já criou até a receita, né? Chat SEO, te amo. Aqui. E aí ele vai explicar embaixo o que cada campo significa, que a gente pediu isso no prompt. E aí Acho que você facilitar. e aí você vai saber exatamente o que você pode mudar. Por exemplo, se você criou um artigo, né, uma receita, já tem a receita pronta. Você vai pegar o nome da sua receita e vai colocar aqui, tipo, sei lá, bolo de cenoura da Júlia. Não vai ser só bolo de cenoura, vai ser bolo de cenoura da Júlia. Enfim, aí você vai editando aqui. Autor da receita, Júlia. Data de publicação do artigo. Do artigo não, desculpa, da receita. Descrição. Se você tiver uma descrição ali, você pode gerar com a Niara.
Prep time, cook time, total time. Aqui você vai colocar, né, o tempo de cozimento da receita, enfim. Então, tipo, ele já te dá todas as informações, ele te gera aqui um monte de, né, detalhes já, que já está relativamente preenchido, você pode ver o que você vai usar, o que você não vai, e aqui você só vai pegar o link das suas imagens e substituir. Então, já bem completinho aqui. E é só você falar, né, do que você quer. Então, tipo, aqui eu pedi um dado estruturado de receita. Eu poderia ter pedido um dado estruturado de FAQ, um dado estruturado de pessoa, um dado estruturado de evento, enfim, qualquer dado estruturado. É bem legal. A biblioteca de prompts tem essa facilidade aqui. Então, tipo, aqui, ó, só você vir aqui, dado estruturado geral, e aí digitar o que você precisa. Ó, a Érica falou, nossa, que tudo, muito obrigada. Então já pode usar lá, Érica, a nossa biblioteca de prompts, tem muitos prompts. Inclusive, eu vou colocar hoje ou amanhã aqueles prompts da live da. Gente, esqueci o nome. DSO técnico. Gente, esqueci agora o nome. Da Lid, a Lidiane. Ah, de Lidiane. cabeça. Isso. Que vou colocar para vocês lá, para vocês utilizarem os prompts. A Leila, ela queria saber se hoje em dia. Obrigada, Vi. O tamanho do artigo ainda é primordial para um bom ranqueamento. O que você acha, Jô? Cara, eu acho que é primordial você entender o tamanho que os seus concorrentes estão fazendo e está funcionando com eles. Eu não vou falar que tipo, é primordial você ter um artigo de 1.500 palavras, mas é primordial você entender se, tipo, qual é a média de palavras que seus concorrentes estão escrevendo para ranquearem bem. Porque é mais ou menos um padrão para você entender o nível de profundidade que você tem que trazer no conteúdo, né? Mas, assim, eu também não acho que isso seja um fator primário que eu olhe. Se eu olhar que a média é 2.000 palavras e eu achar que eu posso escrever 5.000 palavras, eu não vou ficar em 2.000 podendo trazer mais informação. Vai depender muito de mim e do meu, enfim, conhecimento sobre o assunto. Mas eu acho que pode sim ser um parâmetro você entender ali mais ou menos em que média você está e que média os seus concorrentes estão. Não, eu concordo, porque tem uns artigos ali de 3.000 palavras que são só enchendo linguiça, né? Que você fala, pô, isso aqui cabe em 1.000, né? Não vou ficar enrolando Exatamente. tanto assim o meu Exatamente. usuário. Faz um saco. É, outra pergunta. Leila, me fala se tá ok, tá? A resposta aí que ajudou, se você tem mais alguma dúvida. A Rosane, ela quer saber qual o problema do redator usar a Niara para desenvolver o artigo. Você falou que seu artigo é sem a Niara, né? Eu não tenho nenhum problema do redator usar a Niara para desenvolver um artigo. Meu problema é o artigo ser escrito pela inteligência artificial de maneira geral. Então, para não correr esse tipo de risco, eu prefiro entregar tudo já muito mastigado e a pessoa não usar a inteligência artificial. Então, eu prefiro eu mesma gastar mais tempo ali e garantir uma boa entrega. Porque, enfim, eu acho uma forma mais fácil de controlar que o artigo vai ser totalmente autoral. Mas eu acho que também tipo, vai depender muito de caso a caso. Por exemplo, eu aqui estou falando de um time que eu tenho. Tipo, eu preciso garantir que o meu time de redatores freelancers não usa inteligência artificial. Eu não tenho como acompanhar isso no dia a dia. Eu não tenho como saber. O que eu posso saber a regra aqui dentro é que não utilize para criar um artigo. Pode usar como auxiliar. Mas eu já trago todas as informações que eu entendo que sejam relevantes. Então, nesse caso, eu prefiro não correr o risco de ter um artigo escrito pela inteligência artificial. Mas, por exemplo, eu não tenho nenhum problema quando eu não tenho nenhum problema em usar a inteligência artificial para criar a estrutura de um artigo. O problema é garantir que o artigo vai ser totalmente escrito de forma autoral para a gente ter ali, seguir os guidelines do Google do EEAT, né? A gente precisa garantir que o artigo vai ter experience, expertise, authority, trust. Com a inteligência artificial escrevendo um artigo do zero, eu não consigo garantir isso.
eu não consigo garantir se a pessoa que está escrevendo ali o artigo vai deixar passar alguma informação que talvez, por já ter vindo da inteligência artificial, enfim, a pessoa não validou, alguma coisa do tipo. Então, eu prefiro eu fazer esse filtro e garantir que os meus clientes vão ter o melhor artigo possível. Mas aí também vai muito da entrega. Tipo, se você é uma redatora e você entende todas essas coisas que eu falei e você não vai seguir dessa maneira, tipo, você não vai gerar um artigo todo com inteligência artificial, eu acho muito válido você usar. Eu acho que você ganha muito tempo usando, fazendo isso que eu mostrei aqui. Só que para eu garantir que isso daqui é o que vai ser feito para a criação de um artigo e não vai ser mais do que isso, né? Tipo, o meu objetivo é garantir que quando a gente entra ali nos tópicos e quando a gente vai, por exemplo, se eu pedir para a Niara criar um artigo sobre SEO para YouTube, talvez ela não tenha um case para me contar. Eu quero garantir que o meu conteúdo vai ter um case, vai ter ali dados que vão passar que a gente tem experiência naquela informação e tudo mais. A Niara não fez uma estratégia de SEO para YouTube e executou e viu ali o que funciona e o que não funciona. Eu posso trazer esses dados para ela e ela me ajudar a compilar essa informação. Isso eu posso fazer. Posso criar um prompt, falar, ó, cria um parágrafo, cria um tópico aqui para mim, contando sobre isso, tudo mais e tudo mais. Ok, eu vou ter colocado a minha informação ali. Só que eu tenho medo, né? E eu acho que, assim, para garantir que eu estou entregando uma qualidade, uma excelência grande ali para os meus clientes, eu prefiro hoje que as minhas redatoras não atuem no dia a dia usando Niara. Não, eu entendo, até porque a Niara, assim como qualquer outra IA, ela já dá tanta informação, né, para você criar o seu artigo, né, você fez aí um artigo, por exemplo, só com perguntas, né, do FAQ. Então ela já meio que te deu o caminho das pedras ali, sabe. Foram 600 e poucas palavras ali que você contou. Então já é um conteúdo muito bom que a sua redatora pode pegar e aprimorar, né, sabe, tipo: "Ah, vou me Exatamente. basear nisso aqui, mas eu vou melhorar esses itens aqui do artigo". Entendido? Exatamente. Não, é isso, é isso. Eu não sou contra redatores usarem, que fique claro, eu acho que redatores devem usar, inclusive, mas eu acho que é uma forma de eu me garantir também, de eu proteger os meus clientes. É só Hum. nesse aspecto que eu estou falando. Uhum, uhum. Sim, sim. Quem perguntou? Vamos lá. Rosane? Ok, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, você pode perguntar também lá para a Ju, né, ela tem lá o Instagram dela, você colocou aí, da Júlia do SEO, e ela está sempre disponível aí para perguntas. Vou voltar aqui. Gente, vamos chegando aqui a quase 1h30 da nossa live. A Júlia já falou um monte aí de como que ela usa a IA, como que é a rotina dela e os ganhos também, né, os benefícios que ela tem usando, a Niara aí no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, né, da live. Ju, espero que você tenha gostado também, que tenha sido bom para você. Eu adorei. Eu adorei também, gente. Assim, primeiro que eu e Liz, né, é sempre muito bom trocar ideia com você, Liz. Eu adoro estar, enfim, seja em live, seja em aula, seja no WhatsApp fofocando. Eu adoro sempre conversar com você. E falar da Niara também é muito gostoso, porque eu acho que é isso, é uma ferramenta ali, né, que fez eu mudar também muito o meu pensamento sobre a inteligência artificial e usar cada vez mais a inteligência artificial no meu dia a dia. Então, enfim, foi uma ferramenta que somou muito, não só para mim, mas para todos os profissionais de SEO aí. Então, é muito prazeroso estar aqui falando sobre isso. E todo mundo, se tiverem também, ó, sugestões para Niara, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Cara, manda pra gente, a gente está sempre ouvindo aí todo mundo, não somente os embaixadores, a gente ouve todo mundo aí. Ju, obrigada, todo mundo. E semana que vem tem a nossa última live do ano, tá? Que vai ser com o Felipe Bazon. A gente vai falar sobre o relatório que ele fez sobre o comportamento de busca aí no Brasil, agora em 2023. Muito legal, eles entrevistaram mais de 4.000 pessoas para saber como que é o comportamento aí no Google. Então, semana que vem a gente vai falar com o Bazon sobre isso. E eu estarei aqui conectada. Beijo, Tchau, tchau, pessoal. Muito gente. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.